Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe sua vida por mais este dia da leitura da Bíblia. E hoje nós estamos no dia 320, como Deus aí tem mantido a sua fidelidade conosco, nos fazendo ter força e perseverança até este dia. Então, que Deus continue lhe abençoando. Vamos embora para a nossa leitura bíblica. Mas antes de nós começarmos a leitura, compartilhe este vídeo, divulgue este link, faça aí que outras pessoas também entrem aí nesse propósito e tenham esse conhecimento da palavra de Deus. O Salmo 132 é uma oração de súplica e louvor, onde o salmista lembra a aliança de Deus com Davi e pede que ele cumpra as suas promessas ao povo de Israel. Então, Davi está fazendo esse salmo, uma súplica a Deus, e lembrando ele de alguns acordos, de algumas promessas que Deus tem falado ali com Davi na intimidade, no relacionamento, em momento de oração. Então, o Salmo fala sobre o desejo de Davi construir um templo para Deus. E ele destaca a escolha, porque Davi quer ali situar um templo em Jerusalém, como morada divina. É o lugar onde vai ser construído ali o templo para Deus. Também ele lembra a promessa de que os descendentes de Davi sempre estariam no trono se obedecessem a Deus, né? Então a sua descendência perduraria aí por longo tempo reinando se o coração estivesse voltado a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus de todo o coração. Então o salmista termina exaltando a fidelidade de Deus e a esperança de bênçãos para o povo. Então Deus cumpre aí com a sua promessa, caso haja a fidelidade do povo com Deus, né? Que eles não abandonem aí no meio da caminhada, no meio da trajetória de adorar ao Deus Todo-Poderoso. E agora nós vamos aqui fazer o comentário da nossa leitura do livro de Jeremias 27, onde Deus ordena ao profeta Jeremias que faça um jugo de madeira e o coloque em seu pescoço como um símbolo de submissão que as nações deveriam ter ao rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, porque aí o povo já tinha sido alertado, Deus já tinha falado com eles que traria esse jugo, que o rei Nabucodonosor ia ali reinar sobre eles por um tempo. Então ele pede aí para o profeta Jeremias fazer esse jugo de madeira e colocar no seu pescoço como símbolo. Deus diz que ele próprio deu poder a Nabucodonosor sobre essas nações e que se elas não se submeterem, sofrerão a guerra, fome e pestilência também. Tudo isso vai acontecer caso não haja a submissão ao reinado de Nabucodonosor. Então Jeremias envia essa mensagem a Judá e a outras nações, dizendo-lhes para não ouvirem os falsos profetas que prometem libertação rápida da Babilônia. Claro que tem um tempo, já tinha sido feita essa fala através dos profetas como mensagem de Deus, que teria um prazo, teria um tempo de escravidão mesmo sobre o reinado de Nabucodonosor. Então, no capítulo 28 a gente vai entender o que Jeremias está falando no capítulo 27. Ele está anunciando para não acreditar em falsos profetas. E acontece no capítulo 28. Olha só, aparece um profeta chamado Ananias e ele contradiz Jeremias publicamente, quebrando o jugo que Jeremias usava e profetizando que Deus libertaria o povo e traria de volta os utensílios do templo dentro de 2 anos. Então tinha um prazo, e aí vem esse profeta Ananias e diz assim, não, o profeta Jeremias está errado. E aí tira o jugo que Deus tinha mandado fazer de madeira, quebra e contradiz tudo o que foi falado sobre o profeta Jeremias. Mas olha só, Jeremias responde que se a profecia de Ananias ela fosse verdadeira, seria algo bom. Mas ele lembra que profetas verdadeiros, geralmente, eles anunciam juízo antes de paz. Aí está dando sinal. Então, ele diz assim, vocês vão acreditar nele? Vocês lembram que no decorrer de toda essa caminhada, antes de Deus anunciar qualquer coisa, trazer a paz, ele traz a guerra, ele traz a condenação, e aí depois vem a paz. Então, vocês vão acreditar nesse profeta? Aí Deus vem e fala novamente com Jeremias, dizendo que, como Ananias ele quebrou o jugo de madeira, agora ele fará um jugo de ferro. Aí ele vai pedir para Jeremias trazer agora um outro jugo para que não seja quebrado. Então, Jeremias também, dando continuidade dentro do capítulo aqui, ele vai anunciar que Ananias morreria dentro de 1 ano, e de fato isso acontece.
Aí ele foi contra aquilo que Deus tinha falado e foi contra aquilo que o profeta tinha anunciado e daquilo que Deus tinha programado. Então, ele sofreu uma consequência que foi uma consequência de morte. Para nós fecharmos hoje aqui a nossa leitura, nós vamos ler o capítulo 4 de Tiago, onde a Bíblia ela foca em alertas contra a arrogância, o orgulho e a busca egoísta por prazeres mundanos. É isso que Tiago está descrevendo ali, trazendo essa alerta para nós. Quando você estiver lendo aí, você vai aprofundando e deixando que Deus vai falando aí o seu coração. Ele começa falando aí sobre as guerras e conflitos que surgem das paixões humanas e encoraja os leitores, eu e você que estamos lendo este capítulo, a se voltarem para Deus. Se nós estivermos andando em caminhos tortuosos, desviando do propósito, é para nós pararmos e analisarmos para onde nós estamos caminhando, os desejos que nós estamos tendo e querendo realizar. É esse alerta que Tiago está trazendo para nós. Ele pede que nós tenhamos sabedoria e graça de Deus sobre nossas vidas. Aí ele vem, ele adverte sobre a amizade com o mundo. É a amizade onde nós temos os desejos pelas coisas do mundo, dizendo que isso significa inimizade com Deus. Então, quando nós temos amizade com o mundo, nós somos agora inimigos de Deus. Não tem como, não tem relacionamento nessas atitudes. E é isso que ele está falando. Então, ele convoca a humildade, que nós tenhamos a humildade para que Deus venha nos exaltar. Isso, nós precisamos ter essa humildade para que venha a exaltação de Deus das nossas vidas. Ele adverte também sobre os ensinamentos, a importância de não julgar o próximo e critica aqueles que planejam, queridos, aqueles que planejam o futuro. Olha só, isso aqui é muito poderoso. Ele critica aquele que planeja o seu futuro. Talvez você tenha o seu planejamento, eu tenho o meu, mas qual é a crítica dele aqui? É aqueles que planejam o seu futuro sem considerar a vontade de Deus. Eu me planejo para mim trabalhar, eu me planejo para mim fazer uma faculdade, eu me planejo para tudo. Eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos para minha família, ministerialmente, mas ele está dizendo assim, não esqueça de colocar no seu plano a vontade de Deus. O que Deus quer para mim, para você? Isso aqui é muito interessante e enfatiza muito isso, Tiago, para a gente pensar, antes de tomar qualquer decisão, colocarmos aí em consideração a vontade de Deus. A vontade de Deus. Ele finaliza com um lembrete de que aqueles que sabem fazer o bem, mas não o fazem, cometem pecado. Então, escolhas erradas que nos levam para caminhos errados. É esse o alerta para nós neste dia. Então, em tudo que nós planejarmos, nós colocamos aí diante de Deus e a vontade de Deus acima de tudo. Amém, querido? Que Deus lhe abençoe. Obrigado pela sua companhia mais esse dia. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, este link, e que Deus abençoe outras vidas em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.